Ok. Bom, malta, vamos começar então aqui esta sessão sobre como é que podemos regular o nosso sistema nervoso através de estratégias ou os chamados biohacks, para podermos regular, principalmente aqui a parte, falar em específico do sistema nervoso feminino, que tem algumas diferenças entre o masculino e vamos já saber quais delas é que são, ok? Um, eu vou partilhar aqui a minha tela com vocês para vocês poderem ver a apresentação. Qualquer dúvida, coloquem a mão no ar ou coloquem no chat que eu vou estar atenta. Ok, já estão a ver a minha apresentação? Boa, excelente. Então, o objetivo desta aula é realmente percebermos o que é que a gente pode fazer no nosso dia a dia de uma maneira simples e prática para podermos regular este sistema nervoso e porque é que é importante regular este sistema nervoso, né? Apesar de nós sabermos que sim, que é importante, mas quais é que são os efeitos que realmente temos? Então, se tiverem o telefone aí à beira, para quem utiliza já o relógio, para vermos também algumas maneiras de monitorizar, ou seja, alguns valores que o relógio, a monitorização, nos dá, de maneira a saber quando é que o nosso sistema está mais regulado e quando é que ele está menos regulado, e ao longo do tempo, se forem aplicando estas estratégias, como é que ele fica melhor, como é que ele melhora. Ok, boa. Então, só aqui uma apresentação rápida de quem é que eu sou. O meu nome é Erika Fernandes, eu tenho formação como enfermeira, técnica especialista de exercício físico, sou também instrutora de LPF, daí temos feito a aula logo no início, que é uma boa maneira de regular o sistema nervoso e a gente já vai saber porquê. E instrutora de Pilates e também tenho o Master de Nutrição e Dietética, daí ter este projeto online de aulas de grupo de LPF e Pilates e também acompanhamento já personalizado e individualizado da parte da alimentação e treino, porque sim, a alimentação e o treino também são maneiras de a gente regular o nosso sistema nervoso e vamos já descobrir porquê. Então, primeira coisa, porquê regular o sistema nervoso feminino? Qual é a diferença aqui entre o feminino e o masculino? Qual é a diferença entre homens e mulheres? Ok? Então eu reuni aqui já quais é que são as principais diferenças para vocês perceberem de uma forma relativamente fácil, porque sim, existe diferenças até mesmo a nível do cérebro, e essas diferenças quais é que são? Então, em relação a esta resposta hormonal ao stress, ou seja, nós estamos a falar aqui da parte hormonal e neurológica ao mesmo tempo, sim, a ciência já comprova que as mulheres são mais reativas a certos tipos de stress social e emocional, ok? O que também, por outro lado, não é mau, porque significa que nós acabamos por ter uma maior plasticidade, uma maior capacidade de adaptação aos vários contextos sociais. Ou seja, no fundo nós temos esta desvantagem fisiológica que nos depois acaba por nos trazer uma vantagem no sentido de quando existem situações de stress, nós acabamos por, se lidarmos bem, de conseguirmos nos adaptar mais facilmente. Enquanto que os homens já são um bocadinho diferentes. E estas respostas que eles têm a nível hormonal e a nível fisiológico são mais consistentes, não é? E são mais resistentes a nível de stress físico e competitivo, ok? Não é à toa que, por exemplo, nas Olimpíadas, ou seja, os números são diferentes para homens e para mulheres. Então, eles têm uma capacidade fisiológica, já uma vantagem fisiológica de conseguirem resistir a um stress físico e competitivo maior do que nós. A nível do sistema autonómico, não é? Ou seja, temos que ter duas diferenças aqui. Se nós pensarmos no nosso sistema nervoso, vamos dividi-los em dois. São o sistema simpático, que é o nosso sistema de luta e fuga, ok? Então nós ativamos o sistema simpático e o que nós queremos é ou lutar ou fugir. Cada um de nós, individualmente, tem mais tendência para uma coisa do que para a outra. E depois temos o nosso sistema parasimpático, que é associado ao descanso e à digestão, ok? E é este sistema que vai regular o sistema cardíaco, a tensão arterial e a parte da digestão, ok? Qual é que é a diferença entre os homens e as mulheres? A parte, ou seja, as mulheres
têm uma resposta mais gradual, mas mais prolongada nas situações de luta e fuga. Então vocês conseguem já perceber que stress crónico é mais suscetível nas mulheres do que nos homens, porque há esta resposta mais prolongada no tempo. Então nós demoramos mais a reagir, mas depois a voltar à nossa homeostase, voltar ao nosso equilíbrio, é mais difícil. E os homens já é diferente, eles já têm uma resposta com picos altos, ou seja, eles têm o sistema deles de fuga de fuga ou luta, ele ativa-se, mas depois volta à normalidade mais facilmente. Em relação à dor, não é? Nós temos maior sensibilidade à dor, mas que difere muito da- do ciclo hormonal que a gente tem. Ou seja, está muito ligado às hormonas sexuais, estrogênio e a progesterona e aos transmissores, à serotonina e dopamina. Já ouvimos todos estes nomes em algum sítio, né? E também aqui fala que esta sensibilidade à dor tem a ver com a recepção dos opioides. Ou seja, uma mulher que esteja a tomar morfina ou algum tipo de opioide, né? Alguma medicação para a dor, isto vai alterar a sensibilidade dela. E dor se no nosso corpo é sempre um sinal de alerta. Então, se o nosso corpo nós não conseguimos sentir esse sinal de alerta, por exemplo, estamos a tomar oxicodona ou estamos a tomar um tramadol ou assim, também não vai ser bom porque não vamos saber quando parar. A dor é uma coisa boa, tem é que ser controlada. No entanto, os homens têm um limite maior, ok? Têm uma resposta interna mais rápida à dor. Eles são menos resistentes por causa das situações, das fases de vida, não é? Nós sofremos com dor a partir do momento da puberdade. Nós todos os meses passamos por essas situações e eles não passam. Então também tem a ver com a exposição que eles têm. Mas quando falamos, por exemplo, em atletas, eles são realmente muito mais resistentes à dor. O homem tem tendência no mesmo estímulo que a mulher, conseguir ser mais resistente. E depois, aqui a nível de neurotransmissores e humores, nós normalmente temos serotoninas mais altas ou mais ativas, o que significa que também somos mais vulneráveis à ansiedade e depressão, a esta alteração do sistema nervoso. Os homens têm uma atividade diferente, não é? Têm a dopamina mais ativa, o que significa que eles funcionam melhor e têm mais foco quando estamos a falar de recompensas e riscos. Eles têm mais tendência para arriscar e têm mais tendência de responder melhor em estímulos de recompensa. Ou seja, se tu disseres, tu fazes isto e vais ter isto de recompensa, eles conseguem mais facilmente fazer esse caminho. Nós ponderamos mais. O que isto pode ser, de uma certa maneira, útil no nosso dia a dia se vocês souberem utilizar em vosso benefício, né? Este sistema de recompensa. E depois, por último, em termos de recuperação e plasticidade, isto que vai bater um bocadinho na parte do treino, não é? Nós conseguimos ter mais plasticidade, ok? Que tem a ver aqui com esta resposta da hormona ao stress. Ou seja, significa que a nível de treino, e isso já está comprovado, os homens conseguem, por exemplo, a nível de treino de força, fazer mesociclos mais curtos, ou seja, períodos de treino intenso, mas depois têm que descansar mais, enquanto que as mulheres conseguem aguentar mais tempo, ou seja, mais progressão de treino durante mais tempo e os homens menos tempo. E daí temos sempre que adaptar. Então, como é que a gente pode ver se o nosso sistema nervoso está regulado ou não está? Ok? Como é que a gente pode ver isto? Hoje em dia, nós temos os dispositivos, né, que nos dão as nossas frequências cardíacas em repouso, nossas frequências cardíacas constantemente no tempo, e existe uma variável que a gente pode ver que se chama VFR em português ou HRV em inglês. Normalmente nas aplicações aparece HRV, então é a mesma coisa, ok? Isto, no fundo, é o quê? É umas contas que eles fazem em termos de frequência cardíaca que consegue-se perceber se nós temos aqui o sistema parasimpático, que é o descanso, recuperação, relaxamento e digestão, ou o sistema de fuga, que é o simpático, stress, esforço e alerta. Então, a gente consegue perceber isso. Se o nosso HRV é alto, significa que nós estamos em menos stress, porque estamos mais no modo parasimpático. Se nós estamos com uma baixa HRV,
significa que nós temos uma predominância simpática, ou seja, stress, esforço e alerta. Quieto. Estamos mais estamos mais em stress, mesmo que a gente não esteja, ok? Mas é tal coisa que no stress crónico significa ter uma baixa HRV, porque estamos sempre em stress, em esforço e em alerta. Então aqui podemos logo perceber que há uma variável que a gente pode olhar, que já temos, porque a maior parte de vocês já utiliza o telefone não, o relógio de pulso, para perceber qual é que é a taxa do HRV. Ou seja, quem for, por exemplo, tiver o Fitbit ou a Apple Watch, eles fazem isto de uma maneira muito já automática. Quando entram na aplicação, vocês conseguem perceber, ao ir à parte da frequência cardíaca, e podemos ver todas, agora para vocês terem uma noção de qual é que é a vossa frequência cardíaca. Por exemplo, no do Fitbit está na saúde, nas métricas de saúde, em que aparece VFR, aparece VFR, e aparece um número e aparece MS, que é as contas que eles fazem. Nós nunca vamos olhar para isto como um valor isolado, é exatamente igual ao como a gente faz com o peso. Nós vamos fazer sempre em método comparativo. Então, para quem já usa, por exemplo, o Fitbit há uns anos, já é mais fácil de perceber qual é que é o ano que vocês estiveram mais estressados. Depois podem olhar isto em termos micros, no último mês, né? Os últimos anos, o último ano, nos últimos 12 meses, digamos assim, e conseguem associar os eventos da vossa vida à taxa de variabilidade aqui da frequência cardíaca. Não há valores médios, mas o que eles aconselham é não olhar para as coisas de forma isolada e olhar sempre em termos comparativos. Então, voltando aqui ao que a gente viu para vocês terem uma ideia, quanto mais baixo, mais stress, mais esforço, mais alertas. E isto vocês conseguem comparar a partir do momento em que começam a implementar hábitos e depois perceber se teve um resultado positivo ou se teve um resultado negativo ou se não teve resultado nenhum. Ok? Depois, no final da apresentação, a gente fala um bocadinho do vosso caso em específico, de cada uma. Tendo em conta que temos aqui a diferença entre homens e mulheres, o que é que altera, o que é que a gente tem que estar atento? O HRV ele vai variar consoante a nossa fase. Obviamente que isto varia se estivermos a tomar contraceptivos, não é? Ou tivermos irregularidade menstrual. Mas este é o quadro que eu quero só deixar-vos por curiosidade, caso vocês queiram fazer uma análise melhor do vosso caso em específico, não é? Consoante as hormonas, nós conseguimos perceber qual é que é a tendência do nosso corpo estar mais sob stress, com este sistema mais ativado, não é? Ou menos ativado. E o que é que a gente tem que fazer? Ou porquê é que isto é importante? Porque a gente deve adaptar o treino, deve adaptar os nossos hábitos e a alimentação com base nisto. Ou seja, não é mudar os hábitos, os nossos hábitos continuam a ser estanques, agora a gente vai dar mais prioridade a um ou outro. Então vamos imaginar um DJ, né? É como se fosse um DJ. Se vocês sentem que a nível de stress estão piores, então a nível de treino, se calhar têm que fazer um treino que implique mais respiração, que implique mais alongamentos, que implique mais um relaxar, um subtilizar este sistema. Enquanto que se tiverem num modo mais de fazer, não é? É que o corpo vos permite isso, vocês aí já podem, por exemplo, ter um tipo de treino diferente. E a mesma coisa em relação à alimentação. Questões de forma emocional, dessa gestão toda que a gente tem que fazer. Se nós soubermos que estamos sob stress, é a parte em que realmente se calhar temos que monitorizar um bocadinho mais no macro. Temos que, se calhar, não fazer refeições à volta de muito estímulo. Então, é esta adaptação de conhecermos a nós próprios, perceber, ups, eu estou a sentir o meu corpo a dar-me sinais, e que vocês podem ver pela frequência cardíaca, né, pelo HRV, esta é uma altura que não é boa para mim. Então, eu não me vou pôr numa situação em que eu já sei que vai ser mais difícil de lidar. Aqui como vocês conseguem perceber melhor como é que podem aplicar. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, na fase menstrual é uma fase de recuperação, de descanso, de cuidados. Sim, estamos mais resistentes à dor, a verdade é essa, e para quem é atleta
é uma altura em que, por exemplo, o treino de força até pode fazer sentido, mas se calhar não faz sentido fazer um treino de 1 hora e meia. Se calhar faz sentido fazer mais um treino de meia hora. Para o comum mortal, o que a gente quer é descanso. Descanso, cuidados, então se calhar ter a semana de deload, ser a semana em que vamos focar um bocadinho mais no LPF, vamos focar um bocadinho mais na mobilidade, porque depois logo assim vem uma fase em que nós sim vamos ter energia e se calhar até vai ser uma altura em que fazer cardio não nos custa, ou até dar umas corridas não nos custa, ou o treino de força já não é tão custoso e está tudo certo com isso. A gente tem é que saber adaptar. Então deixo aqui esta parte para vocês perceberem, né? E depois esta parte aqui também final, a parte lútea, em que tem que haver esta gestão de stress, então este tipo de atividades, de priorizar este tipo de hábitos, acaba por trazer-vos mais bem-estar. Falando aqui em específico, pré e menopausa, não é? Pré-menopausa e menopausa. Existem alterações, existem flutuações. Então, o HRV normalmente é mais instável, há mais variações durante o dia e, no geral, o HRV é reduzido. Ou seja, com a idade, ao entrar na menopausa, nós vamos ter o nosso sistema de fuga e luta mais ativo. Ok? Não é à toa que as mulheres na menopausa ficam dizem que ficamos meias passadas da cabeça. Porque tem a ver com isto, é o normal, porque é o sistema parasimpático a trabalhar, ok? É nós sob stress e que reagimos assim. Agora, obviamente, tens de que arranjar estratégias para contrabalançar isto. Não é à toa que quem faz mais pilates, quem faz mais yoga, são mulheres numa faixa etária mais avançada, não é? Então, isto tem tudo quase que um porquê. Então, conseguem reparar a diferença que é de um gráfico e do outro antes da menopausa para depois da menopausa, não é? Ou perimenopausa, como costumam dizer. Então, temos na mesma que reajustar, e não é à toa que as pessoas têm mais esta tendência de treinos mais leves, ok? Não quer dizer que a gente deixe de fazer treino de força, não quer dizer isso. Mas em termos de bem-estar, vai-nos saber melhor, nesta fase, fazer esse tipo de treino e realinhar-nos é mais fácil do que propriamente quando temos 20 ou 25 anos, em que existe todo um processo que é muito mais linear e mais tranquilo. Isso não quer dizer que a gente deixe de fazer treino de força, temos é sempre que reajustar e pensar, o que eu fazia antes não me serve para agora, tenho que adaptar. Então, em termos dos dispositivos que a gente pode utilizar, tem aqui alguns exemplos. Ahm, e hoje em dia ainda há muitos, desde a cena do só usar o relógio, né, que o Garmin tem, desde do anel, só o relógio em si. Eu acho que o relógio em si é uma coisa que acaba por ser mais fácil de adquirir e tem bons valores e que eles indicam praticamente todos, então não há assim provavelmente uma diferença por aí além entre eles, é se realmente aquele que funciona melhor para nós e que é mais fácil para nós utilizar. Porque, por exemplo, há pessoas que não conseguem dormir com o relógio, não é? Mete-lhes confusão no pulso, então se calhar aí o anel já faz mais sentido, ou uma bracelete que seja mais fina. Então, isto aqui é só uma questão de adaptação para cada um. E agora, falando na parte prática, que é o que é que realmente a gente pode fazer na prática que vai acalmar este sistema de luta e fuga. Então, a primeira coisa que a ciência fala muito e tem estudado nos últimos tempos, que é a estimulação do nervo vago e do tónus parasimpático. Então, o nervo vago é um nervo que percorre praticamente todo o nosso corpo e dizem que é uma via de comunicação de um lado e do outro, né, entre o cérebro e os nossos órgãos viscerais. Não é à toa que cada vez se fala mais que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, é este nervo que faz esta conexão, ok? E eles falam em ter um tónus vagal elevado. Ou seja, significa que quanto mais nós temos este nervo estimulado, significa que vai ser mais fácil para nós uma recuperação a nível do stress, situações de stress, uma melhor digestão e uma maior estabilidade emocional, não é? Que isto é para tudo o que a gente quer. O que a gente quer é a paz dentro de nós. Então, em termos das mulheres, neste caso, a estimulação do nervo vago é realmente uma ferramenta poderosa para neutralizar, ou seja, para acalmar esta hiperatividade que existe no nosso sistema parasimpático, ok?
Através de quê? É relativamente simples quando a gente olha, não é? Cantar, não é? Ou o homing, que foi o que a gente fez, o inspirar e ao expirar fazer o som. Então, isto é uma vibração mecânica das cordas vocais, né? E praticar isto 5, 10 minutos diariamente já fortalece o tónus vagal. Quando a gente pensa nas terapias alternativas e pensamos tipo em terapias que utilizam sons, né? Os tambores e assim, no fundo é isso que a gente está a fazer. Nós estamos a fazer uma estimulação do nervo vago, mas através de uma fonte externa. A questão é que nós podemos ser essa fonte interna se nós produzirmos esse mesmo tom. Cada uma das notas que a gente faz vai produzir um efeito diferente no nosso corpo, ok? Então, tudo pode ser bastante intencional se a gente quiser. E se não queremos e só queremos uma coisa simples, é só fazer durante 5 ou 10 minutos, que também estimula o nervo vago. Depois falam das imersões da cara, ok? Em zonas frias. Então, mergulhar o rosto em água fria por 10, 20 minutos, quando estamos muito ansiosos. Isso ativa aqui o reflexo, não é? A cena do mergulho. Então também é utilizado, e já vamos falar um bocadinho mais até dos banhos frios, né? Que também é uma coisa que tá muito na moda, mas que nas mulheres pode ter um efeito um bocadinho contraditório. Então os estudos indicam que é melhor para os homens do que para as mulheres. E já vamos perceber porquê. Depois, a respiração diafragmática. Ou seja, sim, por exemplo, nós no OPF trabalhamos muito a respiração torácica, né? E menos a abdominal, mas ela, se queremos desacelerar o corpo, uma expansão abdominal também ajuda de uma forma neurológica a sinalizar o nosso sistema nervoso central, ok? Porque há esta compressão. Quando a gente respira para a barriga, o nosso diafragma também realmente relaxa e vai fazer esta compressão no nervo, que ele é, literalmente, ele é no nosso eixo, ok? Então tudo o que lhe toca vai estimulá-lo. E depois o grounding, não é? Que eles falam aqui a nível de ciência, de transferência de eletrões da Terra para neutralizar a carga positiva. E isto é o caminhar descalço, ou na areia, não é? Isto aumenta a nossa sensação de bem-estar, a nossa sensação de segurança. Vai ficar muito associado a essa sensação de segurança, porque quando nós estamos seguros, nós desativamos o nosso sistema de fuga e luta, ok? Pois, mas eu não posso andar descalço. Ou não tenho essa possibilidade de andar descalço, não é? Tipo, por exemplo, olha, no caso de quem tem carpetes em casa, é muito difícil, né? Encontrar um sítio que a gente consiga andar descalço numa superfície dura. Então, é aí que ajuda a parte de ter aqueles colchões que têm os piquinhos, que também é uma boa maneira, apesar de não ser um material natural, ou então o rolo da madeira. Porque quando nós falamos do grounding, não obviamente é sempre melhor fazê-lo na terra, diretamente, no centro da terra, mas também resulta bem com materiais simples, por exemplo, a madeira, ok? Então daí o rolo de madeira também ser aqui uma boa opção para isso. Ir lá e pisar o rolo de madeira, fazemos libertação do pé, aproveitamos, fazemos libertação do pé. E daí a cena dos sapatos, né? Quando a gente usa os sapatos, nós estamos a tirar um ponto de contacto, que é uma sola, que é muito mais grossa, e estamos a clicar constantemente. Então poderá ser uma maneira fácil também de fazê-lo. Depois, o que se tem estudado muito, protocolos respiratórios, no sentido de regulação neuroquímica. Aqui eu deixo-vos algumas coisas que a gente fez e algumas técnicas, alguns protocolos de respiração, qual é que é a predominância e qual é que é as indicações principais. Então, vocês perceberam que uma das que nós fizemos que é muito diferente é, por exemplo, a do Wim Hof, que tem uma predominância simpática, ou seja, que tem um efeito contrário, completamente contrário do que, por exemplo, se a gente fizer uma respiração muito mais lenta. E quando vocês fizeram aquela respiração das 30 vezes, já vamos falar um bocadinho no final, mas eu senti logo uma diferença, quase como se fosse uma ativação interna, muito diferente de quando eu sinto uma respiração muito mais lenta, ok? Então é só saber adaptar o tipo de respiração àquilo que a gente quer, qual é que é o nosso objetivo. Se calhar esta rítmica intensa faz sentido fazer antes de irmos fazer, por exemplo, um treino, mas já não faz sentido fazer no final de um treino.
ok? Ai, pera, que vocês não estavam aqui a ver isto. Pronto. E fica aqui de, de, de consulta para depois vocês perceberem a diferença. Eu estava a dizer esta aqui. O Imolf, esta cá em baixo, é para a predominância simpática. Então, o que é que vai originar? Alerta, performance, exposição ao stress, que é completamente diferente de, por exemplo, uma 478, que é que tem a ver com os tempos respiratórios. 4 inspira, 7 sustém, 8 expira. Ok? Agora tem aqui dois riscos que não consigo tirar. Pronto, já está. Ok, exposição ao frio. É um pau de dois bicos. É um pau de dois bicos. Nos homens não há assim grande diferença, eles respondem bem a isso. No entanto, hum, durante a gravidez, ou se houver desequilíbrios hormonais agudos, portanto, perimenopausa, menopausas, não é tão aconselhado. Pode haver aqui realmente quase que um estimular ainda mais esse desequilíbrio, ok? Como eles são mais estáveis, então não lhes faz tanta diferença, são mais estáveis a nível hormonal. No nosso caso, eu diria, experimenta, vê se funciona, se não funcionar, volta para trás, não custará. Mas pelo menos em termos só da parte da face, quando estamos em ansiedade grande, isso já ajuda, né? É uma das técnicas. E falando aqui em termos de alimentação, não é? O que é que nós podemos fazer na parte da alimentação? Todos nós já sabemos que nada disto e suplementação, nada disto interessa se nós não tivermos uma alimentação equilibrada primeiro, né? Então esse é o primeiro, é a base. E depois já temos uma alimentação equilibrada, queremos dar aqui um boost e temos capacidade para dar um boost. Ok, então a gente dá, porque tomar comprimido já é sempre a solução mais fácil, né? Então o magnésio é realmente das coisas que regula mais o sistema nervoso. Existem várias formas de magnésio. O importante quando olhamos para o magnésio é no tipo de absorção e qual é que é o objetivo, ok? Qual é que é o objetivo para podermos adaptar. E depois, obviamente, as doses. E quando a gente fala de doses, é por favor, não comecem a tomar magnésio à toa, porque é preciso o quê? Fazer análises, perceber qual é o nosso nível de magnésio, pedir a um profissional que nos ajuste a dose, de repetir as análises passado um tempo para perceber se resultou ou não. Ou seja, se não está nem a mais, nem a menos, e se nós nos sentimos bem com isso. Então tenho aqui uma tabela só para vocês terem uma ideia de quais são os tipos de magnésio que existem e quais é que são os benefícios, mas que não, na minha opinião, não deve ser nada implementado enquanto não termos os nossos valores base, porque senão nós não sabemos o que estamos a fazer, né? Estamos só a tomar à toa. Depois, aminoácidos. O que é que são os aminoácidos? Proteína. Proteína são aminoácidos. Aminoácidos. Então, aqui já conseguimos perceber a importância da proteína. Vamos agora olhar ao micro da alimentação. Onde é que eu posso tirar mais tirosina? Onde é que eu posso... Não. Se tiveres uma alimentação variada, está tudo bem. Se não tens uma alimentação variada por algum tipo de intolerâncias, de restrições alimentares, faz análises. Faz análises, vê quais é que são aquilo que está em baixo ou aquilo que está em cima e tenta reajustar. E hoje em dia é super fácil, porque vocês com as análises têm, por exemplo, uma glicina em baixo, vocês conseguem ir ao chat e dizer assim, quais é que são os alimentos ricos em glicina? E ele dá-vos uma lista disso e vocês começam a implementar na vossa alimentação, né? Consoante o efeito que vocês querem no sistema nervoso, ok? Ômegas 3. Já se fala, diz que não é muito difícil realmente na alimentação que nós temos hoje em dia, a alimentação mais sintética, mais processada, termos a quantidade ideal. É difícil. Teríamos que ser muito restritos, muito rigorosos connosco e não é só sobre comer salmão. Não, é o tipo de salmão, né? De onde é que ele vem? Então isso tudo acaba por tornar muito restrito e provavelmente terias que ir comprar salmão a um sítio em que eles apanham diretamente do mar para ter um ômega 3 maior do que aquele que é, por exemplo, em viveiro. Então é um filme. Por isso é que aqui a suplementação acaba por poder nos facilitar nesse aspecto, não é? Então, tem aqui quais é que são os objetivos, ou quais é que são as situações específicas, uma ideia da gramagem, e volto a dizer, faz análise, vê como é que está, vê qual é que é o teu objetivo, reajusta a dose e percebe se faz sentido ou não.
Algo que também costumam falar, que também aconselham em termos de regulação do sistema nervoso. As plantas, né? Se a gente for tudo o que é mais natural, ainda melhor. Há duas que têm sido estudadas, mais estudadas neste caso. Eu não vou me atrever a dizer este nome, que é muito estranho, mas são estas duas que basicamente os estudos indicam que existem alguns resultados positivos. O que é que eu diria? Tens uma alimentação equilibrada, se tens hábitos já enraizados, se não há nada que tu possas fazer que venha de ti, ou queres só dar um boost porque faz sentido para ti, não há nada como ir experimentar e ver se faz sentido ou não. Para umas pessoas pode resultar, para outras não. Tendo em conta que, sejamos sinceros, se desejas uma vida estressante e podes mudar esses estressores, se calhar essa seria a maneira mais fácil de regular o sistema nervoso. Mas às vezes nós não podemos mudar a nossa vida, não é? Ou pelo trabalho, ou pela casa, ou o que seja. Então é aqui que a gente entra em termos dos nossos hábitos. Em termos de ritmos circadianos e luz, cada vez mais, e há um senhor que ele é muito interessante, que é o Uberman, ele faz podcasts, e ele é especialista de olhos e especialista de cérebro. Então ele diz que, ou o que ele recomenda para toda a gente é pelo menos 10 minutos de, de luz diária. E quando eu falo em luz e não em sol, são coisas diferentes, ok? Porque o que ele aconselha até é a gente ter estes 10 minutos sem óculos, sem uma lente, ok? Ou pelo menos sem óculos de sol, por causa da questão de bloquear as radiações. Se for lentes normais, ele diz que não é muito mau, que não faz assim uma diferença muito grande, mas que devemos ter pelo menos estes 10 minutos. No fundo, para dizer ao nosso corpo, dizemos ao nosso corpo, ou para pô-lo sincronizado com o ritmo circadiano, né? Porque a gente somos seres que trabalhamos assim, trabalhamos de uma forma mais eficiente, dessa maneira. E depois, a partir de uma certa hora, das 20 horas, e vamos pensar nisto, o ser humano está a deixar um bocado de ser humano, de ser humano. E nós lá na pré-história, quando ficava de noite, era quando a gente ia dormir. Era fácil, sabíamos. Ficava de noite e íamos dormir. Hoje em dia, com as luzes artificiais, com isso tudo, baralha-nos o cérebro, basicamente. Então, uma das coisas que a gente pode fazer, e as tecnologias já têm isso, né? Que ajustam a luz do ecrã para quando é de noite, e já o fazem até de uma forma automática e podemos programar, o que é excelente. Mas se queremos ser um bocadinho mais exigentes, digamos assim, existem uns óculos de compra que têm uma luz mais laranja e que nós podemos utilizar esses óculos a partir de uma certa hora. Ok? Então, qualquer coisa que esteja à nossa volta não nos vai interferir. Outra coisa também interessante é a questão de dormir em escuridão total ou usar máscaras para dormir. Não sei se já tiveram essa experiência, mas houve um estudo muito engraçado que eles fizeram em que meteram a pessoa a dormir e meteram um foco de luz, estava tudo escuro, mas meteram um foco de luz atrás do joelho dela e houve perturbações de sono. Ou seja, a pessoa não via, a nível de olhos, ela estava tapada, mas o cérebro dela conseguia perceber que existia ali um foco de luz e isso já foi suficiente para criar este estado de alerta. Ou seja, sublime, em que provavelmente a pessoa não iria perceber que estava a dormir pior, mas quando monitorizada, os dados revelaram isso. Então, dormir em escuridão total, acaba por também melhorar bastante e ser um regulador do sistema nervoso. Foi muito, muito interessante. Depois voltamos a falar aqui da parte do grounding, né? Tem mais do que aquelas vantagens que falamos no início, e não é à toa que as pessoas são mais felizes e sentem-se mais felizes no verão, principalmente aqui em Portugal, que é quando o pessoal começa a ir mais à praia, a sair mais de casa, e o inverno é sempre aquela altura de depré, toda a gente fica depressiva e fica toda a bater mal, porque são estas coisas que nós não consideramos hábitos, mas que estão lá e que fazem a diferença. Na realidade, somando grão a grão, acaba por fazer a diferença. Depois, para terminarmos aqui, em relação à perimenopausa e à menopausa, o que é que eles nos dizem? Então, no fundo, o que acontece é, no geral, vai acontecer com toda a gente. Não há nada que a gente possa fazer porque é fisiológico. A única coisa que a gente pode fazer é realmente ter hábitos que tornem isto um bocadinho mais tranquilos. Quando existe a queda de estrogênio, não é? Da hormona sexual, o que vai acontecer é que
em termos, por exemplo, do metabolismo da glicose, fica muito pior, o que significa também este aumento da zona abdominal, ela acontece. Existem os sintomas como o fog, que a gente fala, o fog mental, a insónia, a irritabilidade. Já devo perceber que isso tudo acontece, né? Como é que a gente pode no dia a dia tentar reverter esses sintomas? Então, terapia hormonal. Às vezes as pessoas perguntam muito sobre isto. Ah, mas devo fazer terapia hormonal ou não? Depende. Poderá ser necessária se estas variações forem muito grandes. Tem que ser avaliado pessoa a pessoa. Ok? Eu acho, na minha opinião, que nós primeiro temos que fazer tudo o que está dentro do nosso alcance e que depende de nós para nos regularmos. Quando isso não acontece e não é possível e não estamos a conseguir, então sim, pensar aqui numa solução um bocadinho mais drástica, mas não no sentido prolongado da coisa, de só vou fazer terapia hormonal e o resto que se lixe. Não, vamos na mesma implementar os bons hábitos, é aquilo que nos regula, é aquilo que nos faz bem. Nós podemos viver sem a medicação, melhor ainda. Então há práticas, não é que eles falam que há esta prática da meditação e do mindfulness, que no fundo eles dizem que são práticas de 10 a 10 a 30 minutos, depende da pessoa, e que isto já é o suficiente para diminuir os níveis do cortisol e para induzir um estado de relaxamento profundo, que nas mulheres é das coisas que eles dizem que mais funciona, ok? E que ajuda, principalmente na privação de sono, de, fazer, de levar este sistema nervoso para um estado de mais equilíbrio. E que, por exemplo, as pessoas às vezes dizem que na menopausa sentem muito sono, né? Sentem necessidade de, parece que descansar, parece que já não conseguem ter aquela energia sempre constante. Fazer 10 a 15 minutos deste tipo de técnicas, são chamadas estas técnicas em que a pessoa está num estado de relaxamento, mas está acordado, né? 10 ou 30 minutos por dia é o suficiente mesmo para evitar essa necessidade de dormir, porque já faz esta regulação. Ah, é o tal repouso profundo não assistido por sono, exatamente. É que é o tal senhor Uberman fala bastante. E porque é que dentro dos yogas, não é? Já vimos que o yoga pilates, esse tipo de práticas para pessoas na pré-menopausa, peri e menopausa são excelentes. Já percebemos fisiologicamente que traz muito mais benefícios. Mas o yoga nidra, em específico, dentro dos tipos de yoga, que é aquele yoga em que a pessoa, no fundo, está a fazer meditação, no fundo, está a fazer é uma prática mais mindfulness, funciona melhor que os outros tipos de yoga, por causa desta questão de fazer este acalmar desse sistema nervoso parasimpático e nós deixamos de estar no sistema de fuga, fuga ou luta, o que depois tudo melhora, não é? Clareza mental, essas questões todas. Alright, boa. E é isto que eu tenho para vos mostrar hoje, em termos de biohacks, coisas que vocês podem fazer no vosso dia a dia. E a gente já vai falar um bocadinho de dentro do vosso dia a dia, o que é que podem implementar mais. E às vezes passa por retirar coisas e pôr coisas, outras vezes passa só por acrescentar. Mas isto tem que ser sempre visto a nível individual para cada um. E também percebermos como é que nos sentimos em termos daquelas respirações que a gente fez hoje na aula. Ok? Obrigada por terem assistido à apresentação, e damos aqui por terminada.